Uma coisa é certa, é que não estava nos nossos planos conviver com o coronavírus. E agora, Márcio, como se estruturar para nós conseguirmos vencer essa pandemia, essa crise, essa ameaça? Nesse vídeo nós vamos trazer 6 passos para você identificar e você ter um norte para conseguir trazer uma esperança, trazer uma solução, trazer um êxito naquilo que talvez esteja te ameaçando. Porque se existe ameaça, existe oportunidade de crescimento. Fica comigo até o final desse vídeo e vem comigo. Fala, meus batistas, aqui é Márcio Valdeci, que Deus te abençoe e te guarde. Fala, meus batistas, aqui é Márcio Valdeci, que Deus te abençoe e te guarde. Nesse vídeo nós vamos falar um pouco sobre 6 passos para você estruturar uma retomada diante de uma ameaça, diante de um caos. Você precisa entender que você ainda tem um controle desta situação, desta turbulência. E se você ainda não é inscrito no canal, corre que ainda dá tempo. Você não pode deixar de se inscrever e não pode deixar de ativar o sininho, porque você vai ter sempre de primeira mão todas as novidades que a gente vai estar postando aqui no canal. E quem fala com você é um homem que já teve várias percas na vida. Passamos por muitas percas e que através dessas experiências, desses momentos de perder, nós conseguimos tirar força, conseguimos tirar experiência, tirar conhecimento. E quando a gente fala de conhecimento empírico, não sei se você já ouviu falar sobre conhecimento empírico, é o conhecimento adquirido através das percepções que você tem da realidade da vida, sabe? Quando você passa por um problema e você consegue vencer este problema, você tem autoridade, você tem congruência para falar que eu tenho poder, autoridade para falar sobre esse assunto, porque eu vivi e eu consegui vencer. Só para quem consegue vencer. Ao que vencer, a Bíblia fala que Deus ele vai dar a chance de sentar ao lado dele no trono. Quem vencer. Você não está imune a sofrer ameaças, você não está imune a sofrer pandemias como essa do coronavírus, mas você tem uma escolha de reagir, poder de intervenção. E nesse processo desses 6 passos que eu pude criar e trazer alguma experiência de alguma forma para te aliviar, eu vou falar sobre a primeira, que é negar a sua existência. Quando você nega a existência desse problema, quando você traz uma negação dessa ameaça, o que você está fazendo? Você está dando e ofertando poder, autoridade para que esse processo evolua. Porque evolução pode ser uma palavra que ecoa muito bem aos nossos ouvidos. Mas você entende que problema também evolui? Pestes também evolui? Epidemia se transforma em pandemia? Você vê algumas doenças evoluindo quando uma pessoa, infelizmente, está num processo de CTI e quando não tem mais saída para ela, em alguns casos, quando não tem mais nenhum escape, essa pessoa ela tem lá escrita, evoluiu para óbito, teve uma evolução para o óbito. Então entenda que evolução você precisa entender que quando você não dá autoridade para esse problema, quando você não dá uma chance para que esse problema ele venha evoluir, você consegue ter um poder de intervenção. E quando você tem um poder de intervenção, você tem um controle daquela situação, sabe? Não podemos deixar a ameaça, aquilo que nos confronta, aquilo que está trazendo um confronto na nossa vida, ter o controle. E a sua mente ela vai criar uma realidade.
você entende que se você for no pântano buscar uma resposta, é no pântano que você vai ter essa resposta. Se você for nos céus procurar essa resposta, é nos céus que você vai ter essa resposta. Se você for procurar na Bíblia essas respostas que você tanto quer, é na Bíblia que você quer e você vai encontrar a resposta. Você tem que entender de que fonte você tem se alimentado. A palavra aluno, ela tem um significado, e um dos significados que eu tive um carinho muito especial é daquilo que é nutrido, da onde que você é nutrido, sabe? Aquela questão de você abrir a geladeira e tirar algum alimento e você usufruir desse alimento para trazer um benefício para a tua vida. Talvez você não esteja indo na fonte certa. Hoje nós temos muitos fake news espalhados pela net aí, pela internet, e quando nós temos informações que não são válidas, você acaba vivendo, sabe, um medo que pode se transformar em pânico. E isso eu vou trazer já a segunda forma e o segundo passo. Não deixe que o medo se torne em pânico. Muitos estão vivendo essa pandemia de uma forma não de eu tenho controle da situação, sabe? O medo é algo que é um alerta, é algo que Deus nos deixou, é uma autodefesa que Deus nos deixou para que nós tivéssemos uma sensibilidade maior quando nós fôssemos ameaçados. E quando você vê que você está sentindo medo, a sua pupila ela começa a dilatar, você começa a sentir arrepio, porque os seus sentidos começam a ficar mais sensíveis. O medo é algo bom, mas você não pode e não tem que deixar esse medo virar o pânico, porque o pânico ele é algo que paralisa o seu poder de intervenção. O pânico faz com que você tenha uma dificuldade que você talvez não tenha quando está tudo na sua plena paz, no seu pleno. E aí quando você fica em pânico, você não consegue girar talvez uma chave do carro, você não consegue girar a chave da sua casa. Quando você vê que está sendo ameaçado, quando alguém está vindo para tentar uma vez te assaltar, você perde o poder de intervenção. Não faça isso de maneira alguma, não perca o controle da situação. Em Provérbios 15, no versículo 4 diz assim: uma língua saudável é árvore de vida, mas a perversidade nela quebranta o espírito. Sabe o que é isso? Você está envolto de que tipo de pessoas? É aquelas pessoas que vê problema em meio a uma solução, ou aquele tipo de pessoas que vê para cada problema uma solução? Sabe, nós somos resultado de 5 pessoas que mais nós convivemos. E diante dessa pesquisa, é algo muito intrínseco. Você vive talvez em pânico porque você só vive em meio de pessoas que estão em pânico. Você talvez tenha algum tipo de incapacidade em uma área porque você vive com pessoas que elas se acham incapazes de fazer alguma coisa. Não faça isso de maneira alguma, porque a nossa língua deve dar o fruto de vida. Que tipo de pessoas você tem trago para a sua vida? São pessoas nocivas ao seu sistema de autoimunidade? Sabe, são pessoas que não estão te defendendo das ameaças, que sempre que tem uma crise, sempre que tem algo que te confronta, ela fala: ih, você vai morrer, ih, você está entendendo? Pessoas que sempre trazem algo de ruim, sabe? A negatividade que nós estamos vivendo hoje, a negatividade em excesso. Não fique de lado de pessoas negativas, que sempre traz uma negatividade nos seus processos, uma negatividade nos seus desafios. Foge dessas pessoas, que vai ter uma hora que você vai compartilhar dos seus mesmos comportamentos, dos seus mesmos hábitos, e isso não vai ser bom para você. Essa pessoa, ela está sendo nociva a você. Essa pessoa que está na sua volta, convivendo com você, ela faz parte do seu sistema imune, do seu sistema de autoproteção. Não, essa pessoa, ela me protege, ela me ativa na hora que eu mais preciso. Você precisa entender que nós temos
que conviver com pessoas que nos levantam no momento que nós estamos mais precisando. E como que eu faço uma estrutura, como eu estruturo um processo de retomada nessa situação? Como que eu faço para estruturar um processo? Eu vou falar para você agora aqui que como que nós fazemos esse tipo de estrutura. Essa ferramenta aqui, o funil de Emigídio, é uma ferramenta que o professor de inovação tecnológica, Rogério Ferreira Emigídio, um homem professor, um mestre indiscutível, incrível. Ele passou esse tipo de ferramenta para mim. Eu falei assim, eu tenho que pegar esse input, eu tenho que pegar essa ferramenta e passar para os meus debatíveis. Eu estou aqui oferecendo para você. Olha só, toda inovação parte de um ponto de que tem uma necessidade, e essa necessidade ela é vista diante de algo que a pessoa ela vai observar diante daquilo que ela espera. Olha só, diante daquilo que ela observa, diante daquilo que ela espera, ela vai buscar possibilidade para trazer algo novo, inovação. E eu vou te explicar agora de uma forma muito clara um exemplo que você pode estar utilizando essa ferramenta. Olha só, um homem viu que existia o fogo, que era uma manifestação da natureza. O que ele quis? Trazer uma manipulação. O que ele fez? Buscou possibilidade. Fricção entre duas partes. Pegava duas pedras e o que ele fazia? Fazia com que saísse faísca e junto com algum material conseguisse fazer o que? Aquilo que ele queria. Ter o fogo no momento que ele queria. E foi construído o quê? O que saiu disso? A fogueira. E aí ele usou o que? A fogueira para quê? Para espantar os animais, para fazer comida, para esquentar em tempo de frio. E você enxergou que diante de uma ameaça, diante de uma necessidade, de uma demanda, você precisa observar, você precisa ter algo que você quer esperar daquela observação diante da necessidade que você vai ter e você buscar possibilidade para trazer algo novo. E antes de ir por quinto, você entenda que quem se prepara para uma crise, quem se prepara, se estrutura para viver uma turbulência, a Bíblia já fala sobre isso, que nos momentos de paz, na era de paz, nós precisamos fortalecer os nossos muros, nós precisamos pegar aquelas brechas que estão visíveis e que precisa trazer uma restauração, trazer um esforço, um reforço diante daquela insuficiência, daquela abertura, sabe? Existe algumas coisas na nossa vida, em nossas áreas pessoal, profissional, sentimental, que nós precisamos ter a consciência que nós precisamos estruturar um momento de paz, no momento em que nós temos um recurso na mão, que nós temos a melhor forma de fazer, o melhor jeito, o melhor tempo, o melhor estágio, a melhor fase, está tudo muito disponível na sua mão. E quando você tem e você vive esse processo, talvez não tenhamos o mesmo comportamento que as formigas elas têm. No tempo de verão, elas se preparam para o inverno. No tempo de verão, elas trabalham para acumular e compensar aquilo que elas não podem fazer pela questão do ambiente, do cenário, do ecossistema que elas vão estar vivendo. Se prepare para os tempos de estabilidade. Tem pessoas que elas choram e tem outras que vendem lenço. Em tempos de crise, umas choram e outras vendem lenço. Eu não estou falando para a gente ser injusto, porque isso é algo que a Bíblia não nos faz uma recomendação, e também nem precisa a Bíblia falar que também é algo intrínseco ao ser humano, de entender o próximo, de se colocar na posição do próximo. Você vê essa questão do álcool aí, o pessoal cobrando horrores e a população aí precisando, e sabe, você precisa ser justo naquilo que você faz, você precisa ter justiça naquilo que você empreende, naquilo que você oferece, mas você precisa entender que diante de uma crise existe oportunidades, existe formas de fazer, existe conselhos que você precisa estar vendo, precisa estar ouvindo de pessoas que já passaram por uma crise, passaram por uma turbulência, passaram por algum tipo de processo que pressionaram. E aí eu falo sobre a resiliência.
E quando eu falo sobre resiliência, eu falo também sobre essa questão do quinto tópico, né? Prepare para o tempo de estabilidade. Isso se chama resiliência, sabe? Resiliência é uma qualidade de alguns materiais de quando ele é pressionado e ele vem a ter uma deformação elástica, ele voltar e pular pro estágio original que foi acometido antes dele sofrer essa pressão. E muito interessante isso é porque nós precisamos ser resilientes. Precisamos ter o controle, ter a razão, a consciência de que nós vamos ser apertados, nós vamos ser jogados para baixo, nós vamos passar por tribulações, nós vamos passar por apertos, por turbulências, mas de tudo isso que nós temos falado sobre pressão, sobre crise, sobre caos, não é para você ter medo, é para você entender que existe escape para tudo isso. Existe escape para tudo isso. E a melhor forma, talvez, de nós se prepararmos para qualquer tipo de crise, que seja no nosso casamento, que seja nos nossos relacionamentos, nas nossas conexões, que seja numa forma dessa que nós estamos vivendo do coronavírus, é a prevenção. A prevenção é a melhor forma de se fazer, de se realinhar, sabe? Aquilo que tem que ser feito, sabe? Aquilo que você precisa entender, de estar antecipando processos. Eu vou pensar 5 minutinhos antes de fazer uma tarefa, vou pensar se essa é a melhor forma, se é a forma mais eficiente de se fazer, de entender que você precisa estruturar um plano de prevenção para que aquilo não venha a ocorrer. Sabe quando você está fervendo leite e você vê que o leite ele vai derramar, mas você está esperando que na última hora você vai conseguir desligar ali o fogo e ele não vai derramar, e quando você vê, caraca, derramou. Aí não adianta chorar pelo leite derramado, porque já aconteceu, você já perdeu talvez seu casamento, a pessoa que você mais amava, você já perdeu amigos que estavam com você nos momentos mais que você precisava, e aí quando você vai ver, tudo que está em sua volta aconteceu. E aí sabe o que você fez? Você não procurou formas de prevenir, de prevenção daquilo que poderia ocorrer. Faça tudo aquilo que é preciso. Eu faço aquilo que é preciso. Se tiver que passar álcool, você passa álcool. Se você tiver que oferecer amor mais do que você está oferecendo no seu relacionamento, ofereça mais amor. Mais atenção que você precisa dar para os seus filhos, dê mais atenção para eles. Aproveite nessa chacoalhada que o coronavírus deu no mundo inteiro para refazer, realinhar alguns pensamentos, alguns comportamentos. Tenta trazer algo novo, inove. Não fique só na defesa, porque o que eu vou fazer? Você foi capacitado de tantas criações que existe hoje no planeta. A única criação que houve o input de criar, de transformar, foi você. Você tem essa capacidade de inovar. Muda a forma de fazer. As coisas estão tudo fora do lugar, tudo fora do eixo, mas você tem capacidade de inovar. Eu dei uma ferramenta para você agora aqui. Entenda que quem se preparar e quem se prepara para a crise, eles conseguem sair com muito mais oportunidades do que quem não está se preparando e que está pensando que ela por si só ela vai se dar a questão da solução que você espera. Faça parte da solução. Encontre pessoas que não sejam nocivas ao seu sistema autoimune, a sua segurança, sabe? Procure estar com pessoas que têm palavras de vida. Nós acabamos de falar que uma língua saudável é árvore de vida. E uma língua que não é saudável é uma árvore de morte. Sabe aquelas pessoas que sempre trazem morte, sempre mortifica aquele seu sonho, sempre mortifica aquela situação. Quando tem um desafio, quando tem algo que te ameaça, ela sempre traz: você não vai conseguir passar disso não, você não, a coisa está feia. Nossa, melhor você não investir nisso aí não, melhor você... Você está entendendo o tipo de comportamento? E você vai ter a resposta que você está buscando na fonte que você desejar. Se é na Bíblia, como eu falei, que você está procurando, se é em algo que vai te trazer alguma solução, ou vai te ajudar a fazer parte dessa solução, você vai encontrar essa resposta.
Eu quero deixar aqui um versículo que se encontra no Salmos 121, no versículo 5, para acalmar o seu coração. Diz assim, ó: o Senhor é quem te guarda, o Senhor é tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Que Deus venha te abençoar hoje e eternamente. Você ainda tem o controle dessa situação, você tem o controle dessa ameaça, você ainda tem o controle desse caos. Um beijo no seu coração e fique com Deus.